Estamos iniciando o programa Saúde em Dia, hoje com a presença da fisioterapeuta Leide Kelly Pisato, fisioterapeuta formada pela PUC Poços e com pós-graduação em traumato-ortopedia. Leide, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. O prazer é meu, doutor Luciano, eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa com você. Muito obrigado. Ô Leide, hoje nós vamos conversar então um pouquinho a respeito de dores na coluna, problemas de coluna, digamos assim. Então eu acho que a gente, antes de começar qualquer tipo de problema, poderia explicar, né, para os nossos telespectadores a função da coluna vertebral, que eu acho que é uma parte tão importante, né, do nosso organismo. A coluna, ela é a estrutura mais importante realmente do nosso organismo, né? Porque ela que dá o suporte da cabeça, né, e pescoço, ela que vai estar absorvendo os choques, né, no andar, nos pulos, em esportes, em atividades esportivas. Ela dá estabilidade aos membros, né, e na marcha, durante a marcha, ela dá uma proteção, né, para a medula, né, que a medula ela passa ali na coluna vertebral, né, e também ela oferece a mobilidade, né, dos membros para poder estar caminhando, né, no andar, para praticar as atividades, né, oferece um equilíbrio também. Proporciona equilíbrio e tudo. Então, como você está falando, no caminhar, então, sempre lembrando, né, que tem que consultar sempre um fisioterapeuta, um médico, né, com calçado apropriado, né, para, como você falou do impacto, né, então, para amortecer esse impacto, para não ter problemas de coluna, não é verdade? E qual a parte da coluna que sempre dá mais problema, ou dor, ou alguma lesão? A gente sabe que a coluna, desculpa te cortar, a coluna ela é dividida em vários segmentos, que seria o cervical, você poderia colocar para os nossos telespectadores? Isso, seria o segmento cervical, que seria o pescoço, né, o torácico, né, que é essa parte do tronco aqui, e a lombar e o bumbum, né, que fica perto do bumbum. E a região que aparece mais dores, né, região lombar, né? Por quê? Por causa da mobilidade que ela tem, né? A coluna lombar apresenta muita mobilidade, uma flexibilidade muito grande, por causa de flacidez de musculatura, né? As pitoses abdominais que a gente chama, né? Aquelas pessoas que têm um abdômen bem grande, né? Bem digamos assim, é a parte da coluna que mais impacto recebe, que mais esforço também. Que mais esforço absorve. E por causa da gravidez também, né? Por causa do que o abdômen vai crescendo, exatamente, né? Isso leva a dor nas... assumindo uma atitude, uma postura, né? Uma postura que aumenta a curvatura da lombar, né? E isso vai gerar as dores também. Então, ô Leide, alguma recomendação assim em termos de peso, levantamento? Nós vamos conversar mais adiante, né, sobre isso. Mas como você tocou já no assunto que a coluna, a parte lombar, né, a coluna lombar é a que causa mais dor, é a que tem maior lesão. Então, tipo assim, alguma recomendação em termos de caminhada ou de erguer, de pegar peso? Como que seria essa parte de esforço? Isso, com relação ao caminhar, né, tem que ter o calçado adequado, uma roupa adequada, né, para estar ajudando a coluna a absorver, né, esses impactos, esses choques que acontecem durante o apoio, né, do pé no chão, né, para estar levantando peso, nunca a gente deve jogar o peso na coluna. A coluna não é uma alavanca, né? Ela é uma estrutura de suporte só. Então, no caso do peso, ele tem que ser jogado nos joelhos, né? As pernas que vai fazer esse esforço, não a coluna. O que muita gente faz errado. Abaixa, travado, pega, né? Tô com a coluna e levanta. Travada, não estou andando, não é isso? É isso realmente. Quais os desvios mais comuns que nós temos na coluna? Então, os desvios mais comuns que as pessoas até confundem bastante... que existe as curvaturas normais da coluna, né, que são as curvaturas fisiológicas, que seria a cifose e a lordose. São as normais, todo mundo tem. Menos acentuado, né? Isso, que todo mundo tem, cifose e lordose. Aí o que acontece é o aumento exagerado dessas curvaturas. Então, não te cortando, já cortando, vamos explicar então o que é a cifose e o que é a lordose. É coisinha simples, mas eu acho que muita gente não sabe. Isso. Né? A cifose, ela é uma curvatura nessa região do tórax aqui, né? Uma curvatura normal, né? É uma curvatura fisiológica. Que a pessoa fica arcada para frente, né? Seria essa posição, seria né? essa posição mesmo. E a lordose exatamente ao contrário, é né? Contrário. A coluna para trás, peito para frente. Para dar essa estabilidade, né? Pro corpo, né? Pro corpo humano. E os desvios mais comuns seriam, então, a hipercifose, que é o aumento exagerado dessa cifose, né? Que seria o corcunda, aquela pessoa que tem deixa a postura, de ser normal e acaba sendo bem acentuada. Acaba sendo, né? patológico, né? Que são as pessoas que têm aquela postura relaxada, rapazes, né? Que fazem muita musculação, fortalece muito o peitoral, acaba ficando, né? Com essa hipercifose.
E uma compensação de alguma patologia, de alguma dor que a pessoa está sentindo, né, que ela acaba indo compensando essa postura e leva essa hipercifose. Outra desvio que a gente tem seria a hiperlordose, né, que já seria mais no caso das mulheres, né, o famoso bumbum empinadinho, né. A mulher já tem um pouquinho mais do que o homem essa lordose aumentada por causa do tamanho do quadril, por causa na hora da gestação, né, no parto, tudo, por isso que tem um então, pouquinho... acaba fazendo uma postura que você falou que é a lordose, né, mais acentuada, né? Mais acentuada, né, que essas posturas... essa hipercifose, né, causada pela obesidade, né? Poderia ser também por um aumento do seio, por exemplo, no caso da mulher que você falou, um aumento de um seio mais volumoso, além do normal. Aí no caso do aumento do seio já seria a hipercifose, né? Ela porque essa parte do tronco leva a hipercifose. Aí ela acaba compensando essa curvatura com a hiperlordose, porque se ela ficar para frente, ela pode cair. Então aí bagunça toda a coluna, né? Aí bagunça tudo, né? A coluna, assim, o corpo humano, ele é muito sábio. Então ele tem essa facilidade de estar compensando, né? No caso de alguma dor, no caso de sobrecarga de peso, então ele mesmo compensa, né, essas posturas. E outra que a gente tem que é muito comum, né, que a gente costuma ver muito em adolescentes, é a escoliose, né? Pode ter a curvatura em S ou uma curvatura em C da coluna, né? Se a gente olhar a coluna em vista lateral, ela vai estar aquele desenho, praticamente não é esse que a gente vê muito no raio-x, né? Às vezes, olhando para a pessoa, é difícil de a gente visualizar, mas no raio-x você vê direitinho, né? Isso. E assim, algumas pessoas que têm essa escoliose já bem avançada, você olhou para ela, você já vê que tem altura de ombro, diferença de mama, né? Uma mama pode estar maior do que a outra, nas escápulas, dá para ver a altura das escápulas também, já dá, é nítido, não precisa do raio-x para a gente estar olhando. Você olhou a pessoa, né, desnuda, você consegue ver essas alterações. Então mostrando, né, só comentando com os nossos telespectadores, a escápula seria esse osso, né, que nós temos logo atrás aqui do ombro, né, esse osso maior, né. Ô Leide, e a postura também, né, quando a pessoa se senta, né, normalmente você falou que a pessoa vai relaxando, e normalmente acontece com todo mundo, né. Todo mundo senta, o correto é colocar o bumbum para trás, bem no encosto, e sentar bem ereto, né? Só que, às vezes, com o passar do tempo, né, as horas de trabalho, alguma coisa, a pessoa vai, né, relaxando e vai... Isso aí, acho que traz algum problema de coluna também. Traz sim. Ninguém consegue ficar, né, o tempo inteiro na postura retinho. Isso também cansa, né? Então, tem horas que você vai relaxar. Não pode ficar o tempo inteiro também relaxado. Você tem que sempre estar se policiando. Nossa, arrumar a postura, né? Mas pode trazer sim, principalmente as pessoas que trabalham sentadas na frente de computador, na frente de costuras, né? Telefone, né? Bem lembrado, as costureiras, né? Que ficam numa posição, numa postura. Ficam numa posição só. Isso pode levar a esses desvios das colunas e a dor, né? Que é o principal fator aí, né? E para fazer essa prevenção das dores, então, ou seja, então é a pessoa sempre se policiar, né? E eu ia comentar com você também, perguntar sobre hérnia de disco, mas nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.